7 sinais de um traidor. O que transforma uma pessoa num seguidor de Jesus, num grande traidor? Uma pessoa que caminhou com Jesus, que era Deus, tanto a virtude plena, a sabedoria plena, o amor pleno. Como é que, depois de ter visto tantos milagres, ouvido tantos ensinamentos, ele chega ao ponto de entregar o nosso mestre por 30 moedas de prata? A resposta estão em vários sinais que os evangelhos nos deixam e hoje a gente vai meditar muito sobre esses sinais para a gente entender como é que a gente percebe o caminho de destruição e o problema da destruição da própria consciência até chegar no ponto em que Judas chegou. Eu sou o professor Paulo Rafael, professor de Filosofia e Teologia, e a gente vai então fazer a nossa oração para iniciar essa nossa meditação de hoje, onde eu vou trazer elementos filosóficos e teológicos para esses textos bíblicos sobre a traição de Judas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ilumina a nossa inteligência com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, para que a gente possa compreender essa palavra e colocar ela em prática no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, eu quero que você nesse momento possa, então, primeiramente, entender alguns trechos, que eu não vou conseguir pegar todos os trechos aqui que falam de Judas, mas o evangelho que mais cita Judas é o evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho, né? Diversas citações. Ele entra na citação onde ele é colocado como Judas Iscariotes, que é o apóstolo de Jesus, fala ali depois que ele negocia a traição de Jesus, depois fala da traição anunciada na última ceia, do beijo da traição, o remorso e até o suicídio de Judas, né? Depois tem o evangelho de João, que tem várias citações ali também, que ele critica aquele uso do perfume, né, da mulher que tá ali, derrama o perfume, ele fala que não deveria gastar todo aquele perfume. Jesus, ele identifica Judas, né, também como traidor durante a ceia, né, e aí ele se refere como filho da perdição também. Jesus, ele se refere a Judas como filho da perdição, e por fim o Pedro fala da traição e do destino de Judas lá em Atos dos Apóstolos, né. Então, primeiro sinal que a gente pode entender, né, dele é o quê? A falsidade movida, então, pelo orgulho. A gente sabe que Judas, né, ele com certeza tinha todo esse caráter aí, mas tem um ponto importante que, lembrando que na Sagrada Escritura, às vezes ponto fala muita coisa. E lá no trecho lá de Mateus, que você pode ver comigo na Bíblia, a sua Bíblia aí, Mateus 26, versículo 14, diz o seguinte: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até o chefe dos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe então quantia de 30 moedas de prata. A partir disso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Não vou ler tantas outras passagens, mas essa já diz muito. Primeiro ponto que a gente pode entender é o seguinte: Judas, ele era um apóstolo e ele estava tendo intimidade com o chefe dos sacerdotes. Não era qualquer pessoa que chegava no chefe dos sacerdotes. Desta passagem a gente consegue intuir que Judas estava frequentando algum tipo de ambiente, cuidado com o ambiente que a gente vive, e esse ambiente não era um ambiente bom para ele. De fato, ele foi sendo seduzido aos poucos pelo poder, tanto que ele diz: O que me darei se eu entregar? Ele estava querendo algum tipo de, não só dinheiro, talvez, será que ele queria também alguma posse, algum bem, algum cargo de poder? Não se sabe exatamente, mas foi fixado essas 30 moedas. Talvez ele gostaria também de ter um cargo de poder, porque ele buscava o poder. O que a gente sabe, então, é que ele tinha esta falsidade. Se ele estava andando com Jesus e andando com os inimigos de Jesus, a gente percebe que ele estava fragmentado e fraturado. Então já percebe um primeiro ponto importante. E isso ele não reconhece. A grande questão que a gente percebe é que provavelmente essa traição não foi de repente. A traição grande ela começa aos poucos, né? Assim como um alcoólatra não vira alcoólatra com o primeiro gole, Judas não traiu Jesus do jeito que traiu numa vez só, né? Segundo momento é o fingimento de virtude, que a gente percebe na passagem lá, onde Judas ele critica, né, aquele episódio da unção em Betânia. A mulher quebra o vaso, que era super caro, ele fala: podia ter vendido isso e dado para os pobres. Então ele estava fingindo virtude, fingindo que ele se preocupava com os pobres, tanto que o evangelista coloca. Ele não falava isso porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo acesso à bolsa comum, ele simplesmente roubava. Ele roubava o dinheiro de Jesus, ele roubava o dinheiro dos apóstolos. Agora o ponto é o seguinte: mas como é que colocaram um ladrão então para tomar conta, né, do dinheiro dos apóstolos? Simplesmente porque provavelmente Judas tinha algum tipo de habilidade. Judas provavelmente era uma pessoa um pouco instruída para cuidar das contas, para cuidar de dinheiro, para fazer cálculos.
Provavelmente ele tinha uma educação um pouco mais diferenciada dos outros, a gente não sabe, mas dá para se intuir que provavelmente ele era uma pessoa que tinha algum tipo de habilidade nesse sentido, porque ele conseguia enganar os outros, né, e também sabia fazer a conta, e também estava preocupado com as suas materiais, porque se ele roubava, ele estava colocando o material acima do espiritual. Então a gente percebe que esse era um grande ponto. Ele era uma pessoa provavelmente manipuladora, que estava fingindo ter virtude, que ele é amor aos pobres, mas no fundo ele era ladrão. Outra coisa, a gente percebe um sinal de vida dupla. Como eu falei no primeiro, ele fingia virtude, né, no primeiro, e o segundo sinal, e o primeiro sinal tinha falado que ele era falso. Então ele tinha uma vida dupla. Claramente a gente percebe que ele estava tendo esses relacionamentos com os sacerdotes, essa vida dupla mostra que ele realmente não estava vivendo só para Jesus, né? Outro ponto que é importante, Jesus ele alerta da traição várias vezes. Então, um outro sinal, um quarto sinal que a gente pode ver é fazer-se de surdo. A pessoa é orgulhosa, ela não escuta, ela finge que não é com ela, finge que aquilo que está sendo dito não tem relação com ela, porque Jesus anunciou, porque ele queria trazer a consciência de volta de Judas, mas Judas continuou insistentemente caindo nos erros. Então, esse é um outro sinal, que é fingir-se de surdo. Quinto sinal, justificativa dos próprios erros. Então, a gente percebe muitas vezes que ele não, olhando ali, por exemplo, na unção de Betânia, a gente percebe que ele não aceita aquele ato, porque ele era uma pessoa que estava mais ligada nas questões materiais, mas ao mesmo tempo ele não percebe que o erro está nele, não na mulher. Então, ele justifica os erros, movido pelo orgulho. Isso também é um sinal grande de que você e eu podemos trair. Se a gente ficar se justificando, mentindo, a gente vai acabar, né, como Judas, que traiu. Então, os grandes erros eles começam com pequenos erros, né? A gente nunca, se a gente bloqueia o arrependimento, se a gente bloqueia a nossa consciência, a gente se normaliza o que é errado, a gente racionaliza os nossos pequenos erros, os pequenos furtos que ele fazia, as visitas aos inimigos de Jesus, ele chegou a um ponto de fazer o que ele fez, inclusive acabando com a própria vida. O sexto sinal é a recusa da ajuda. Essas vezes que Jesus fala no Evangelho, né, que você irá me trair e tudo mais, até naquela momento recorrente, ele fala, serei eu, e Jesus, tu o dizes, mostra que Jesus ele tentou várias vezes ajudar Judas. Estava alertando, estava trazendo a consciência que Jesus sabia que ele estava fazendo coisas erradas. Mas ele mesmo assim continuou fazendo, não quis ser ajudado. É orgulho, não tinha humildade. Esse é um grande sinal também, né, da falta de humildade, isso vai levar à traição. Então, um ponto importante aí, ele simplesmente não seguiu os conselhos. Ele não seguiu aquilo que Jesus tinha colocado. E um sétimo sinal que a gente pode trazer aqui é a confiança excessiva nas suas próprias forças. A gente entende provavelmente que Judas, de alguma maneira, ele estava muito preocupado, né, com o reino de Jesus, né, porque pelo arrependimento que a gente percebe dele depois, que ele estava querendo que Jesus de alguma maneira, sei lá, se manifestasse de uma maneira messiânica poderosa, um reino que não era o de Jesus. Então ele interpretou primeiramente da cabeça dele aquilo que Jesus falava, ele fechou os ouvidos, Jesus ele não era esse tipo de Messias poderoso, era o Messias humilde, e ele fechou os ouvidos a esses anúncios de Jesus, e ele confiou demais nas próprias forças. Então Judas seria então o primeiro teólogo da libertação, né? Dessa maneira, interpretação errada que a teologia da libertação tem muitas vezes de fazer um reino de Deus aqui na Terra. Então ele seria o primeiro que entrou nessa dinâmica de acreditar nas suas próprias forças e acabou então cometendo e fazendo o que fez. Então o que é importante desses sinais? E tem outros vários que você pode colocar inclusive nos comentários. É entender que Jesus alertou, né, que Jesus ele confiou numa pessoa que tinha habilidades, mas tinha seus defeitos. Então Jesus, de 12, escolheu um que era traidor. Porque para mostrar misericórdia, para mostrar como que é a liberdade humana, e é importante nesse processo a gente também ficar vigilante, né? A gente pode estar no convívio de Jesus, mas vir a se tornar um traidor se a gente não tiver atenção. Como Paulo diz, quem está de pé, tome cuidado para não cair. Então comenta se você tem outros sinais que você vê de traição, de um traidor como de Judas, e divulgue esse vídeo para quem precisa. Deus te abençoe.